Estás escuchando Você está ouvindo o programa La A Voz Voz da Juventude. Hashtag A Voz da Juventude. Hashtag Las Voces de las Juventudes. A Voz da Juventude. A Voz da Juventude. The Voices of the Youth. A Voz da Juventude. La Voz de la Juventud. PM Hindu Mitakunyaha Mitarusukuranhe. Olá, juventudes! Eu sou Lohana Lisboa e está começando mais um A Voz da Juventude. Esse podcast faz parte do curso de Serviço Social aqui da UNILA e do Programa de Extensão Juventudes e Direitos. Também estamos em parceria com a Itaipu Parktec e Itaipu Binacional a partir do Programa de Extensão em Sustentabilidade Territorial. No episódio de hoje, vamos falar sobre acesso à educação, educação popular e movimentos políticos estudantis e sua importância no momento político atual. Para isso, convidamos Tarsila Brito, que é professora do cursinho Confluências, estudante de Ciência Política aqui da UNILA, e também Glauco Ortiz, que é estudante do curso de Desenvolvimento Rural e Segurança Alimentar aqui na UNILA e também militante pelo movimento Levante pela Juventude. E hoje a gente está aqui para falar sobre esses dois assuntos super importantes que se cruzam diretamente, e a gente trouxe aqui a Tarsila, que é educadora popular e também parte da coordenação do Confluências aqui em Foz do Iguaçu. E muito obrigada, Tarsila, por aceitar nosso convite, e eu queria que você começasse falando um pouquinho sobre a história do Confluência no mundo e também aqui em Foz do Iguaçu. Muito obrigada pelo convite, estou muito agradecida por estar aqui nesse espaço. Acho muito importante a iniciativa do Juventudes e Direitos. Muito obrigada para a Lohana, apresentadora, e aqui meu amigo Glauco, que está ao lado. Bom, o Confluências, ele surge a partir de um conjunto, né, de educadores populares e pessoas que já estavam ali voluntariando no movimento de educação popular, só que de uma outra rede de cursinhos populares. E por uma questão de novos entendimentos, novos objetivos, funda-se então o Confluências, Movimento Internacional de Educação Popular. O Confluências, ele não atua só no Brasil, ele também atua em parte da África lusofona, então Príncipe, Angola, Moçambique, a Rede Malê está por lá, então a gente também tem essa confluências de saberes fora do Brasil também. E aqui no Brasil, Distrito Federal, Pará, Paraná e São Paulo, entre vários outros estados, também contam aí com a rede Confluências. Bom, a rede Confluências, ela entende que a educação popular ela é um instrumento, um objeto fundamental de transformação social. Então, a gente vê não só o ingresso do jovem periférico, da juventude na universidade pública, como um único intuito, mas também que o processo dele no cursinho, em contato com a educação popular, seja do entendimento de que ele pode ser um agente de transformação social. Então, que ele pode se formar também como um ser crítico e político. Claro, social, né? Todos nós já somos. Todos nós já somos. E vemos, e viemos com muitas cargas de vida e trajetória pessoal também. Bom, e aí o cursinho, ele tem confluências desse nome tão lindo, baseado numa frase do Nego Bispo, onde ele diz, até trouxe aqui, que um rio não deixe de ser um rio porque conflui com outro rio. Ao contrário, ele passa a ser ele mesmo e outros rios. Então, a confluência dos saberes, das trocas do conhecimento que é adquirido e entendido, tanto para a parte de quem está ali voluntariando, desde a cozinha até os educadores populares que vão estar ali ajudando, tanto dos estudantes também, tanto quem vai buscando essa oportunidade de ingressar na universidade pública, né, ocupar o seu lugar por direito, de uma troca, uma confluência de saberes fundamental nesse projeto, nesse movimento.
que se entende aí como uma rede de fortalecimento da juventude periférica, da juventude também, de todo mundo que tem e que vê a oportunidade de ingresso na universidade pública, né, da educação de qualidade como um direito e um lugar a ser ocupado. Tristemente, esses corpos muitas vezes não são deixá-los ocupar, né, as dificuldades que se enfrenta a ocupar e também depois na permanência é muito grande, mas a gente vê o movimento como algo que fortaleça essa juventude, que façam que eles entendam e percebam que eles são plenamente capazes, maravilhosos e que precisam ocupar esses espaços e, enfim, desenvolver e gerar mais frutos ainda. O Confluências aqui em Foz, ele é bem recente, né? Falando aqui agora de Foz do Iguaçu. Então, a gente teve nossa primeira aula inaugural em 26 de agosto. Antes disso, eu fiquei sabendo, inclusive, pela primeira vez do projeto, através das redes sociais. Então, eu vi que eles estavam procurando pessoas para fortalecer, e aí me interessei e falei, bom, vou lá. E aí, assim, tem sido uma experiência maravilhosa. A gente tem um conjunto de pessoas que estão fortalecendo, voluntárias maravilhosas. Na coordenação, a gente tem o Sérgio, o Ernesto, o Nicolas, a Catiane, a Caiane, o Luan e a Day, assim, a Nath também, que estão fortalecendo muito, assim, que fizeram grande parte. A Silvia também, de um grupo que foi vendo como seria, né, a divisão das aulas, como seria o nosso papel, nossa distribuição, enfim. E aí a gente atua, né, o Confluências, ele dá aula, disponibiliza assim, essa confluência de conhecimentos. Então, todo sábado, lá no Teatro Barracão, a gente também tem a cozinha, que inicialmente, né, agora está fortalecendo mais os estudantes, porque a gente garante a alimentação, mas que também o pessoal da cozinha tem feito um trabalho maravilhoso, o Glauco, inclusive, já foi várias vezes, de quando pode também ajudar as comunidades locais, enfim, ver ali o que está fortalecendo. Inclusive, a gente agora está com o projeto de tentar aprovar, né, uma proposta do orçamento participativo aqui da universidade, para conseguir fortalecer essa cozinha e fazer com que ela gere ainda mais frutos. Então, inicialmente, assim, está funcionando em Foz. A gente tem, nesse ano daí, com, dando mais de 80 alunos inscritos, e a gente segue aí nessa rotina maravilhosa, com muita gente fortalecendo, assim, tem vários outros nomes. Você falava que ficou muito grandes, mas que também são educadores populares maravilhosos, pessoas que estão pedindo da organização, tudo isso, da cozinha principalmente, que a alimentação é uma coisa super importante. E é isso. Bom, acho que eu falei um pouquinho do essencial para entender um pouco do movimento. Nossa, Tarsila, muito legal saber disso. É muito importante, né? Principalmente na questão da educação popular, essa reflexão crítica, que é o diferencial principalmente para a comunidade periférica, né? Muito importante isso, e ter esses espaços de resistência mesmo e de emancipação através da educação. Eu sou fruto de um cursinho popular também, mudou completamente a minha experiência e por isso eu tô aqui. Inclusive, eu queria mandar um beijo pro pessoal de Araucária, do cursinho popular Ágia, pro Elias, pra Giane, pra Yuli e pro Pedro, que fundaram o cursinho popular lá em Araucária. Já colocaram muitos jovens fornecendo educação, alimentação e também a crítica sobre tudo. Então, sou muito grata a vocês e eu tenho certeza de que são muitas coisas que fazem sentido na nossa vida e eu acho que mantém a nossa sociedade ainda. E agora eu quero ouvir um pouco de você, Glauco. O que é o Levante, como surgiu aqui em Foz do Iguaçu também e como é essa estrutura para vocês na Unila, principalmente, assim, como um movimento político. O Levante ele surge. Primeiro, eu gostaria de agradecer o espaço. Eu acho que isso aqui, eu estou muito feliz de estar aqui com os camaradas também que estão atrás das câmeras, né? Muito obrigado pelo espaço. E para mim sempre é uma alegria falar do movimento social, né? Que me trouxe a Unila, no caso, né? Antes de eu conhecer o Levante Popular da Juventude, eu tinha a 7ª série completa. Porque a gente quer trabalhar, a gente quando é jovem, o que a gente vê como sucesso é ter um salário, enfim, não que não seja, né? Mas depois que eu conheci o Levante, ele me conheceu o Nila num espaço de formação do Levante, com a galera que foi lá também participar, enfim. O Levante ele começou em 2006, na Vila Cruzeiro, no Rio Grande do Sul, a partir de uma conversa de Juventudes e Movimento Social. O MST, que é o Movimento dos Trabalhadores Sem Terras,
o MTD, que é o Movimento de Trabalhadores e Trabalhadoras por Direitos, o MPA, que é o Movimento de Pequenos Agricultores e Pequenas Agricultoras, né? E também é uma juventude da Pastoral da Terra, que tem mais ligação com a teologia da libertação, enfim, que tem essa questão da reforma agrária popular aí como seu norte, né? E a gente busca organizar a juventude no sentido político mesmo, né? Trazendo as frentes, que o Levante ele se divide em 3 frentes, seria a estudantil, a territorial e a campesina. A campesina como é do cerne do Levante, né? Como o Levante surgiu, que é a luta pela terra e a organização em cima dos direitos dos trabalhadores e trabalhadoras do campo, né? E tem o movimento estudantil, que está aqui na UNILA como organizador dos estudantes e das estudantes, né? Para a gente buscar os nossos direitos de fato. Eu faço parte da territorial do Levante, né? Então eu teria mais experiência com as organizações do Cursinho Popular também. Nós temos a Rede do Podemos Mais, que no Brasil está no Brasil todo aí. Não todos os estados, infelizmente. A gente sabe qual que é a dificuldade, né, também, né? Somos movimentos sociais, então não temos financiadores, a gente se autofinancia com nossas atividades. Mas é um movimento de extrema importância para a gente debater a política, né? Porque hoje a gente vive, acredito, num momento que a gente nunca tinha visto nos últimos 10 anos, que é a retomada da esquerda às ruas, né? E eu acho que o Levante também está trazendo essa pegada hoje do plebiscito popular. Acho não, né? É isso que nós estamos fazendo hoje, que é o que ajudou a pensar. Uma das nossas coordenadoras daqui do Paraná estava junto lá no dia que se reuniu em São Paulo, na Baixada Santista, com todas as centrais sindicais, com movimentos sociais, e a gente está encabeçando aí essa proposta em Foz do Iguaçu, né, junto aos sindicatos, junto ao Confluência também, que está colando junto com a gente nessas atividades, que é o debate sobre o fim da escala 6x1 e a isenção do imposto de renda, né, para quem ganha até R$ 5.000 e o desconto para quem ganha até 7.000. A gente conseguiu uma vitória na Câmara aí dos deputados federal, se não me engano, que foi votado, né, a isenção, e agora tem que passar pelo Senado. Isso vem muito da pressão popular, né, das ruas. Se a gente não tivesse ido lá derrubar a PEC da blindagem nas ruas, a isenção não teria passado de forma unânime como passou. Então, acho que o Levante Popular dentro da UNILA ou dentro do território, ele tem esse papel importante, que é trazer o debate para a comunidade, né? Não você vai levar o conhecimento, mas o conhecimento lá existente já a gente só vai aprimorar o nosso e o dele, né? Eu acho que o Levante, vamos falando mais aí, é um pouco disso, é uma mistura de luta, seja estudantil, seja territorial e seja campesina, né? E as frentes se conversam em determinadas atividades que a gente faz. Mas um pouco do Levante Popular é isso, e agradeço demais por fazer parte desse movimento. Muito legal saber disso. Eu não sabia que tinha surgido no Rio Grande do Sul e há quanto tempo também. Foi muito importante a força também que vem se criando nos movimentos aqui de Foz do Iguaçu, de luta mesmo, né? E essa união do Confluência, o Levante e outras organizações em relação ao plebiscito popular é muito importante. Realmente fez muita diferença. Aqui a gente viu algumas manifestações e eu acho que foi fundamental a participação de todos eles, assim. Eu queria saber qual a visão de vocês, enquanto representante desses movimentos, como o Bloco falou, dessa, talvez, um pouco mais de notoriedade da esquerda, assim, como vocês imaginam as próximas discussões, os próximos debates, assim, como vocês imaginam que vai ser daqui para frente? Não sei qual queria comentar. Seria no sentido da unidade mesmo? De movimentos mesmo, de ganhar força e chegar em mais pessoas. Sim, eu acredito que já as forças já existentes, né, como o PCBR, o P, que aqui estão, Para Todos, do PT, enfim, Confluências também, que vem da UNILA, o Levante Popular. Nós estamos em fase de reconstrução aqui, né? Mas eu acho que é importante a luta em unidade, seja qual o debate que for, seja qual a linha política que a gente esteja, e sendo de esquerda, claro, né? A gente tem que levar o debate entre nós, com certeza, superar as diferenças, porque se a gente se acomodar e deixar a rua sem dono, a direita novamente volta a ocupar. Eu acho que a gente está vivendo um momento extremamente violento, né? Então, o neoliberalismo está fazendo com que a gente consiga, infelizmente, não consiga, né? Ele está forçando com que a mobilidade da rua ela esteja diminuindo um pouco, mas não que ela esteja acabando, porque a gente ainda tem movimentos aqui
que continuam resistindo. E eu acho importante, dentro dessas pautas tão fundamentais, que é da melhoria da vida do trabalhador, a melhoria da vida da população que se encontra em uma condição extremamente desumana, seja e fortaleça uma união nesse momento para que a gente consiga lutar e enfrentar essas barreiras que estão sendo postas aí pela extrema-direita, pela direita, que está sendo um momento bem delicado. Então, o plebiscito, aqui em Foz, eu tenho enxergado esse movimento Glauco tem feito um trabalho incrível, assim, nos sindicatos, Confluências também atuando, é fundamental para que a gente consiga levar a juventude também e reerguer esse sentido de coletividade e de ação conjunta e popular, a fim de lutar por direitos de melhoria, né? Então, eu acho que isso é fundamental, ocupar as ruas. Eu acho que a gente está se fortalecendo, né? Aos poucos a gente vem superando aqui, pelo menos no Brasil, enfim, as inúmeras violências que a gente tem sofrido, não só como esquerda, mas também como juventude, a população preta, a população periférica, tudo isso. E a chegar um momento que eu espero que chegue logo, e pensando na esperança como o verbo do esperançar, de que logo, logo nas ruas a gente já esteja presente e já consiga mobilizar mais as pessoas, as massas, os populares, para estarem aí na rua, para a gente conseguir fazer uma transformação social que é tão necessária no Brasil e que influencia, de repente, outros movimentos da América Latina, como muitos influenciaram a gente aqui. Eu acho que é um trabalho árduo e duplo, porque a esquerda, né, pensa as pautas não só como algo vamos fazer agora, mas uma prevenção, né? Então a gente tem que tentar no que está acontecendo agora, mas uma prevenção para não acontecer. Então é um trabalho muito difícil, mas que eu vejo que as organizações estão se esforçando e realmente criando uma unidade para que essas pautas sejam discutidas e saiam da bolha da militância, né? Isso é muito importante. Sim, eu acho que quanto mais nós, esquerda, quanto mais nós que somos compromissados dentro dos movimentos, a gente entender que a gente precisa resgatar as ruas, resgatar a comunicação, não só dentro da área acadêmica ou só dentro da área da militância, mas que abranja mais as pessoas, só vai ser sucesso. Acredito que falta isso, mais empenho nessa comunicação aí com todo mundo. E eu acho que também a gente tem visto, além do plebiscito popular, que é uma questão nacional, outras causas, né? Por exemplo, o fim das relações do Brasil com Israel, a taxação dos super ricos, né? São coisas que as pautas e os movimentos de esquerda estão se unindo, assim. E a gente está no espaço acadêmico de produção científica, é muito importante esse debate. Como vocês veem a UNILA nesse processo de aceitação ou até auxílio nesse diálogo, comunidade, com os próprios alunos, assim, como vocês enxergam isso, quanto militantes dessas causas também? Pode? Eu acredito que a UNILA é um território muito fértil para a luta política, né? Porque acredito que seria o link entre todas as periferias da América Latina aqui, né? Então são pautas internacionais que acabam se concentrando nesse território, porque aqui é um espaço à parte de Foz do Iguaçu ou do Paraná em si, do Brasil em si, da América Latina em si. Aqui é onde a gente se conecta mesmo com as causas, então eu acho importantíssimo o espaço que a gente ocupa e só que algumas coisas também são contraditórias da própria UNILA, né? Eu acho que a UNILA tem uma questão muito burocrática dentro da nossa luta de causas, enfim, que acaba atrapalhando um pouco a nossa criação, mas é uma autocrítica necessária que a gente tem que fazer também e ver onde a gente está, né? Eu acho que a Unila tem muitas particularidades, assim. Claro que eu estou ingressando na vida acadêmica, né? Sou recém-veterana, inclusive da Lohana, que ela Então, ingressei na universidade no passado. Posso dizer que todo esse processo tem sido transformador. E claro, a Unila realmente é um solo fértil, assim, para que se debate, se construam muitas percepções críticas, né, sobre a realidade que a periferia do mundo, a América Latina e o Caribe, enfim, tem sofrido aí perante o imperialismo e tudo mais. Só que eu acho que eu tenho críticas pertinentes, tanto da burocracia quanto até mesmo do território, né? A gente está em Foz do Iguaçu, um território, assim, que
vendo a ligação histórica da UNILA e do território, tem havido alguns conflitos, né, a aceitação da universidade, mas também a superação dessa aceitação, né, dessa aceitação no território. Então, acho que a UNILA poderia fazer mais, a gente poderia adentrar mais dentro dos territórios, poderia ter mais parcerias com toda a comunidade aqui de Foz do Iguaçu, poderia fazer com que mais estudantes de Foz do Iguaçu quisessem ingressar mesmo dentro da universidade da UNILA, enfim, porque acaba que eu acho que é um muro, né? São muros que dividem. Sobre o papel da universidade, assim, eu acho que é fundamental dentro das lutas sociais. Muitos de nós conhecemos, né, os movimentos sociais, a gente entende esse caráter político dentro da universidade, só que às vezes a gente se limita só ao acadêmico, né, só à universidade, quando na verdade a gente precisa romper essas barreiras, a gente precisa adentrar mais no real, na vida cotidiana da população, dos trabalhadores, dos jovens. Então, vem nessas pequenas contradições, como o Glauco disse. Eu acho que para ser ainda mais fértil, para gerar ainda mais frutos, raízes, a gente precisa furar um pouquinho a bolha da universidade e adentrar mais o território. Então, eu, quando entrei para o Confluentes, eu senti isso, eu senti que eu estava vivendo mais o território de Foz do Iguaçu, conhecendo mais, vendo o impacto da educação, vendo o impacto da história dessa cidade também, né? Que começa lá na ditadura. Claro que não começa na ditadura, porque antes a gente já tinha comunidades indígenas, muita gente habitando isso, né? Com muitas tradições, raízes de muita resistência, inclusive até hoje. Mas parte de um momento violento, né? Na história do Brasil. Então, isso, consequentemente, também gera respostas e pensamentos que, infelizmente, a comunidade aqui costuma ter, né? Costuma seguir. Então, acho que é o fortalecimento das lutas, dos movimentos sociais, até mesmo dos partidos dentro de Foz do Iguaçu é uma particularidade, como deve ter também em outros territórios. Então, a união, esse fortalecimento para que a gente consiga levar os questionamentos, levar a posição crítica e a reflexão para quem está ali vendo o ato, que estava assistindo o ato da Palestina, contra a escala 6x1, pela barbaridade da PEC da blindagem. Acho que tudo isso fere um pouco mais, estoura um pouco mais a bolha, no sentido, né, de conseguir expandir, fazer com que as pessoas se entendam e percebam também que está acontecendo essa movimentação. Eu acho que a União tem um papel, assim, com certeza fundamental. Acho que Foz do Iguaçu é outra cidade com a universidade, mas eu acho que falta a gente entender quem somos nós, unileiros, professores unileiros, UNILA dentro de Foz, qual é o nosso papel, que eu sinto que a gente poderia ser mais. Talvez um diálogo, né, da própria UNILA com as organizações que estão presentes, que têm contato direto com a sociedade, faria uma diferença, né? Porque eu sinto que a UNILA é um organismo à parte de Foz do Iguaçu, às vezes, né? Sempre que a gente sai fora. Quando eu tenho contato com o pessoal de fora, ele é uma mística, a UNILA. E talvez ao adentrar nesses espaços de comunidade e tudo mais, seja feito pelo Confluência, pelo JC, pelo Debante, a UP, o Correnteza, assim, movimentos que estão diretamente na comunidade, né? Eu acho que falta um pouco esse diálogo, porque a Mila tem uma capacidade enorme para fazer uma mudança estratosférica nessa cidade, né? Sim, e também toda a troca, né? Não só o Nilo na cidade, mas a cidade não Nilo também. Acho que seria uma troca bem fundamental. E agora, né, super importante isso também de adentrar as comunidades, e os dois recebem muitas pautas estudantis, por exemplo, o Confluências principalmente, e o Levante também tem a prensa estudantil, assim, o que vocês veem quando chegam essas crianças, os adolescentes, assim, qual a maior dificuldade nesse processo educacional, assim, que você vê quando vem da rede pública, quando vem as diferenças de localidades, qual a maior dificuldade para vocês? Eu sempre acho que é fundamental o trabalho de cada movimento nisso. Eu acho que também é trazer a ideia do jovem que ele também pode pertencer à universidade ou qualquer espaço que ele queira estar. Porque dentro da periferia você é ensinado a ser mão de obra e nada mais que isso. Então, às vezes a sua mãe, o seu pai ou a pessoa que cuida de você, ela vai ver muito mais com orgulho você chegar com uma compra ou com o seu salário, que é, claro, necessário para a sobrevivência, do que um diploma ou um boletim com nota azul, né?
Então, eu acho que o papel do movimento estudantil, o movimento social, é ser o contraponto a isso, sabe? Mostrar que você pode sim pertencer ao território, seja qual ele que você quiser. Seja a universidade, seja você fazer um concurso público, ou ter a profissão que você quiser, você ser artista, enfim, isso a gente pode desbravar o mundo realmente, né? Você tirar aquela cabeça centrada da pessoa que vou sou da mão de obra, vou arrumar um trabalho e vou aposentar e vou morrer. Mas que também você trazer a noção que você tem umas capacidades que ali estão escondidas dentro de si. Quando a gente faz os trabalhos dentro do território, a gente vê crianças, meninas, meninos com potencial de ser artistas assim incríveis, que não são lapidados e muitas vezes são oprimidos dentro daquela desenvoltura que a pessoa tem, né? E eu acho que esse é o papel fundamental do movimento social. Fazer a permissão de sonhar, né? É Permitir isso. Eu acho que o que o Glauco trouxe sobre o sentimento do pertencimento é uma coisa fundamental. Porque o que eu tenho observado é que a juventude ela não tá tão, assim, distante do que está acontecendo e do que aflige ou fere as suas vivências, enfim. Na verdade, ela tá bem consciente, né? Quem vive na pele todos os dias isso, as violências, a gente percebe. A gente tem já uma certa consciência, né, do que nos permeia. Às vezes falta só um direcionamento. E eu acho que esse direcionamento vem justamente nesse sentimento do pertencimento. Uma coisa que que eu tenho observado muito nas experiências, assim, com o movimento da educação popular, com influências, é quanto a meritocracia está adoecendo os jovens, né? Esse sentido do excesso da produtividade, a individualidade, e tudo isso realmente voltado a que os jovens da periferia sejam apenas mão de obra. Não tenham qualquer outra oportunidade de sonhar, de viver, de realizar, sabe, os maiores anseios profundos que alimentam a alma do que não seja voltado ao mercado de trabalho. Então, a gente tem hoje a reforma do ensino médio, a gente tem hoje os ensinos técnicos, claro, que são uma oportunidade do jovem também ter uma melhor qualidade de vida, mas, né, continua sendo voltada a ser mão de obra, a trabalhar para alguém. Enfim, as escolas cívico-militares, então tudo isso vai podando a chance do jovem ele ter nesse momento de amadurecimento, de conhecimento pessoal e social, questões muito profundas que qualquer ser humano necessita. Então, sabe, os artistas, sabe? E muitas vezes não. Como que eles se expressam? Como que eles desenvolvem a arte deles se eles estão sempre nessa lógica do trabalho, ter que trabalhar? E o trabalho totalmente voltado à superexploração. Então, a escala 6x1 é o trabalho que ele vai trabalhar um montão, se dependendo do território, de pegar horas e horas de transporte público. É o trabalho que vai começar 8 horas da manhã, vai acabar às 6 e às 7 tem que estar na escola. Então, como que é o rendimento, o aprendizado? Não aprendizado, voltando a falar, não aprendizado que a gente tem, né, das bases de entender o que vai servir para passar na universidade, mas um aprendizado como um conhecimento mesmo, né, como um fortalecimento do entendimento do que é ser você, do que é ser, é, é, que é estar nesse território. Então eu vejo que os jovens hoje, não só os jovens, porque a gente também tem pessoas com mais idade dentro do compliance, enfim, dos movimentos em si, resgatar realmente essa questão do pertencimento, e do pertencimento com o guiar da consciência para que ela se torne uma consciência crítica e que te faça ser um agente de transformação social. Para mim, isso é fundamental. Quando tu falou sobre isso, quando vocês falam de pertencer, é muito importante, porque as pessoas, eu falei individualidade, mas é o individualismo, né? As pessoas, eu preciso ir sozinho. E tem uma frase do Emicida que eu gosto muito, que ele fala assim: quando você vence sozinho, não é você que venceu, é o sistema. Então é isso, sabe? É criar essa coletividade, esse senso de comunidade, de saber que às vezes as pessoas acham que só elas estão passando por aquilo. Quando elas estão em algo, elas compreendem como uma estrutura que está sobre aquilo e se permitem sonhar, né? E outra coisa que você falou também sobre os artistas, não são compreendidos como trabalho. Isso é muito. E a arte, ela salva, a arte é totalmente crítica, né? Então, nesse processo, eu acho que do neoliberalismo de você tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, eles não entendem
ou entendem, mas não querem, né, o artista como algo presente ali, porque faz muito essa reflexão e tem essa questão da comunicação geral, né, com a comunidade. Sim, isso não é cooptado pela lógica mercantil, né? Se você não for fazer aquilo para gerar lucros para alguém, para gerar dinheiro, para seguir essa lógica do consumo, você não serve. Isso tem desbaseado muito, né? O sentimento de pertencimento do elemento tem adoecido, né? O liberalismo ele tem adoecido. Preocupar também qual que é a nossa relação com os movimentos, nós como militantes, porque a gente também traz esse sentido de ser produtivo para dentro da nossa organização também. Verdade. A gente pode ficar o dia inteiro na rua fazendo trabalho de base, mas quando a gente chega em casa, a gente pensa, nossa, eu não fiz nada. Ou a atividade que a gente tentou fazer acabou não surgindo muito efeito e você acaba ficando frustrado. Eu acho que a gente também traz essa ótica neoliberal, querendo ou não, para dentro das nossas organizações. Sim. E nós temos que ter um cuidado, né? Ter essa noção disso e acabar se transformando como militante também como pessoa, né? Entender que a gente é limitado. Entender também que não é só produzir, mas também experienciar, né? E outro trabalho que a gente faz é um trabalho que ele vai permear por muito tempo, e que assim seja, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa rápida, é uma construção de conhecimento, que o despertar da classe trabalhadora, ela é uma progressão, né? Que falta a gente ainda ter mais e mais para que isso consiga chegar um pouco mais rápido, porque ninguém aguenta mais. Mas é que é um trabalho que às vezes a gente não vai estar vendo assim o resultado direto que a gente E entende, aí né? também tá nesse processo quanto trabalhadores, a gente não está fora do processo, a gente não está observando de fora e fazendo alguma coisa. A gente também é permeado por essa lógica, assim como o camarada falou. Estamos sempre querendo ser produtivos cada vez mais, mas a gente também está no processo de opressão, de violência, então é uma coisa que a gente fala porque bate na gente também, né? Então, isso eu acho que é a diferença dessa militância, por assim. A gente tá sofrendo períodos de opressão. E a gente, como movimentos de esquerda, a gente não pode se oprimir também, né? É verdade. Eu acho que Essa é uma coisa... lógica colonizadora, né? É, eu acho que a gente acaba, por exemplo, eu sendo do Levante, eu fecho a minha galera do Levante e a gente acaba olhando com o olhar torto pra galera que tá do Confluência, por exemplo. Eu acho que esses pequenos detalhes a gente tem que começar a mudar também, sabe? E fazer autocrítica entre nós também. Sim. Pra que Não seja... ver como inimigos, né? E para deixar um campo da militância estudantil ou militância territorial mais convidativo também para quem olha de fora. Porque a gente vê nossas disputas internas para Conune, para Conup, é sempre com muito sangue no olho contra o outro militante que também é uma militância de Eu esquerda. acho que E os propósitos são parecidos. assim, dentro das diversas diferentes linhas que se tem dos pensamentos dos movimentos de esquerda, enfim, mas é um momento em que a gente necessita juntar forças e entender que a coletividade faz muito mais, faz muito mais ainda. Então, cada vez mais a gente vai ter partidos, movimentos menores, como a gente alcança, né? A grande maioria. E sobre a questão da coletividade, né, do sentir que não está sendo produtivo o suficiente, eu tenho aprendido, assim, muito no sentido do coletivo mesmo. Então, eu até costumo falar assim, mas em conversas pessoais, que o coletivo tem salvado o meu dia a dia. Porque eu acho que todo mundo tem sentido tanto cansaço, tanta falta de sentido, porque as coisas estão muito difíceis, gente. É um tempo histórico e econômico. Nós aqui brasileiros, tanto brasileiros quanto América Latina, Caribe, na verdade, toda a juventude trabalhadora, enfim, de maneira geral, sente isso muito forte. E a coletividade tem me salvado, os movimentos têm me salvado, então, Confluências têm me salvado, a conexão, o conhecimento que eu tenho aprendido com o MST tem me salvado. Então, não estamos só, né? Nós sofremos muitas coisas em esferas, claro, dentro da interseccionalidade distintas, mas que tem, no fundo, uma base, né, que oprime todo mundo. Mas que, quando a gente olha e percebe, caramba, não estou sozinha aqui com pessoas, eu posso conversar, posso mobilizar, isso transforma. E é isso que a gente precisa vencer. É lógica neoliberal, né? De que tudo é sozinho, é individual, individual, individual. Não, é coletivo, né? A construção coletiva. Então, quando eu vou no Confluência, por exemplo, como eu estou falando aqui, eu não estou falando por mim, eu estou falando sobre
muitas pessoas que eu vi, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, que eu tenho mais o contato, que, sabe, estão ali lutando, estão deixando muitas vezes esferas pessoais para lutar pelo coletivo, para se dedicar pelo coletivo. Então, o pessoal da cozinha, igual que sabe como é a rotina de noite, faz o preparo ali. Isso é assim, isso é uma coisa muito bonita, isso é uma resistência fenomenal. E assim, acho que ninguém tira de nós isso, que é o saber que nós somos coletivos, que a nossa luta se constrói na coletividade. Uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, principalmente falando agora em coletividade, a gente tá aqui com a bandeira da Palestina e estão acontecendo muitos atos aqui no Brasil, mas em Foz do Iguaçu também, um movimento, eu acredito que histórico, assim, da gente ver essa realmente união pela luta pelo fim do genocídio palestino. E ontem, né, no dia 5, domingo, teve um ato muito bonito. E o Confluências também, que eu não sei se estava presente, mas eu lembro que estava. Pô, é muito importante isso, essa luta, essa unidade de ação mesmo por uma causa. E na UNILA, no território que a gente ocupa, internacional mesmo, esse entender que todos estamos vendo um genocídio televisionado e as pessoas já não estão mais aguentando isso, do sofrimento de outro povo. Essa coletividade também, eu acho que tá sendo muito esse entendimento está sendo construído a partir da coletividade e que a gente precisa dar um basta nisso, né? Sim. Pode falar. Não, pode falar, só que falou do montão. E eu acho que a UNILA, ela pode ser a protagonista desse rompimento com as relações de Israel, por causa que ela tem um peso geopolítico gigante. A gente pode até não entender o tamanho da UNILA, mas ela, internacionalmente, ela tem um papel fundamental. Então, acho que é o fortalecimento das lutas, dos movimentos sociais, até mesmo dos partidos dentro de Foz do Iguaçu é uma particularidade, como deve ter também em outros territórios. Então, a união, esse fortalecimento para que a gente consiga levar os questionamentos, levar a posição crítica e a reflexão para quem está aí vendo o ato, quem estava assistindo o ato da Palestina, contra a escala 6x1, pela barbaridade da tec da blindagem, acho que tudo isso fere um pouco mais, estoura um pouco mais a bolha, no sentido, né, de conseguir expandir, fazer com que as pessoas se entendam e percebam também que está acontecendo essa movimentação. Então, acho que a União tem um papel, assim, com certeza fundamental. Acho que Foz do Iguaçu é outra cidade com a universidade, mas eu acho que falta a gente entender quem somos nós, unileiros, professores unileiros, UNILA dentro de Foz, qual é o nosso papel, que eu sinto que a gente poderia ser mais, isso, né, do que nos permeia. Às vezes falta só um direcionamento, e eu acho que esse direcionamento vem justamente nesse sentimento do pertencimento. Uma coisa que que eu tenho observado muito nas experiências, assim, com o movimento da educação popular, Confluências, é quanto a meritocracia que adoecem dos jovens, né? Esse sentido do excesso da produtividade, a individualidade, e tudo isso realmente voltado a que os jovens da periferia sejam apenas mão de obra. Não tenham qualquer outra oportunidade de sonhar, de viver, de realizar, sabe, os maiores anseios profundos que alimentam a alma do que o que não seja voltado ao mercado de trabalho. Então, a gente tem hoje a reforma do ensino médio, a gente tem hoje os ensinos técnicos, claro, que são uma oportunidade do jovem também ter uma melhor qualidade de vida, mas, né, continua sendo voltada a ser mão de obra, a trabalhar para alguém. Enfim, as escolas cívico-militares, então tudo isso vai podando a chance do jovem ele ter nesse momento de amadurecimento, de conhecimento pessoal e social, questões muito profundas que qualquer ser humano necessita. Então, sabe, os artistas, sabe, que muitas vezes não... Como que eles se expressam? Como que eles desenvolvem a arte deles se eles estão sempre nessa lógica do trabalho, ter que trabalhar? E o trabalho totalmente voltado à superexploração. Então, a escala 6x1 é o trabalho que ele vai trabalhar um montão, se dependendo do território, de pegar horas e horas de transporte público. É o trabalho que vai começar 8 horas da manhã, vai acabar às 6 e às 7 tem que estar na escola. Então, como que é o rendimento, o aprendizado? Não o aprendizado, voltando a falar, não o aprendizado que a gente tem, né, das bases de entender o que vai servir para passar na universidade, mas o aprendizado como um conhecimento mesmo, né, como um fortalecimento do entendimento do que é ser você, do que é ser
quer estar nesse território. Então eu vejo que os jovens hoje, não só os jovens, porque a gente também tem pessoas com mais idade dentro do Confluência, enfim, dos movimentos em si, resgatar realmente essa questão do pertencimento, e do pertencimento com o guiar da consciência para que ela se torne uma consciência crítica e que te faça ser um agente de transformação social. Para mim, isso é fundamental. Quando tu falou sobre isso, quando vocês falam de pertencer, é muito importante, porque as pessoas, eu falei individualidade, mas é o individualismo, né? As pessoas, eu preciso ir sozinho. E tem uma frase do Emicida que eu gosto muito, que ele fala assim: quando você vence sozinho, não é você que venceu, é o sistema. Então é isso, sabe? É criar essa coletividade, esse senso de comunidade, de saber que às vezes as pessoas acham que só elas estão passando por aquilo. Quando elas estão em algo, elas compreendem como uma estrutura que está sobre aquilo e se permitem sonhar, né? E outra coisa que você falou também sobre os artistas, não são compreendidos como trabalho. Isso é muito. E a arte, ela salva, a arte é totalmente crítica, né? Então, nesse processo, eu acho que do neoliberalismo de você tem que produzir, tem que produzir, tem que produzir, eles não entendem, ou entendem, mas não querem, né? O artista como algo presente ali, porque faz muito essa reflexão e tem essa questão da comunicação geral, né? Com a comunidade. Sim, isso não é cooptado pela lógica mercantil, né? Se você não for fazer aquilo para gerar lucros para alguém, para gerar dinheiro, para seguir essa lógica do consumo, você não serve. Isso tem se baseado muito, né? O sentimento de pertencimento que ele tem adoecido, né? O liberalismo tem adoecido. A gente se preocupar também qual que é a nossa relação com os movimentos, nós como militantes, porque a gente também traz esse sentido de ser produtivo para dentro da nossa organização também. Verdade. A gente pode ficar o dia inteiro na rua fazendo trabalho de base, mas quando a gente chega em casa, a gente pensa, nossa, eu não fiz nada. Ou a atividade que a gente tentou fazer acabou não surgindo muito efeito e você acaba ficando frustrado. Eu acho que a gente também traz essa ótica neoliberal, querendo ou não, para dentro das nossas organizações. Sim. E nós temos que ter um cuidado, né? Ter essa noção disso e acabar se transformando como militante também como pessoa, né? Entender que a gente é limitado. Entender também que não é só produzir, Sim. mas também experienciar, né? E outro trabalho que a gente faz é um trabalho que ele vai permear por muito tempo, e que assim seja, né? Porque a gente sabe que não é uma coisa rápida, é uma construção. O conhecimento, que o despertar da classe trabalhadora, ela é uma progressão, né? Que falta a gente ainda ter mais e mais para que isso consiga chegar um pouco mais rápido, porque ninguém aguenta mais. Mas que é um trabalho que às vezes a gente não vai estar vendo assim o resultado direto que a gente E a entende. gente também tá nesse processo quanto trabalhadores. A gente não está fora do processo, a gente não está observando de fora e fazendo alguma coisa. A gente também é permeado por essa lógica, assim como o camarada falou. Estamos sempre querendo ser produtivos cada vez mais, mas a gente também está no processo de opressão, de violência, então é uma coisa que a gente fala porque bate na gente também, né? Então, Sim. isso eu acho que é a diferença dessas militâncias, assim. A gente está sofrendo períodos de opressão e a gente, como movimentos de esquerda, a gente não pode se auto-se também, né? É verdade. Eu acho que Essa é uma lógica colonizadora, né? eu acho que a gente acaba, por exemplo, eu sendo do Levante, eu fecho a minha galera do Levante e a gente acaba olhando com o olhar torto com a galera que tá do Confluência, por exemplo. Eu acho que esses pequenos detalhes a gente tem que começar a mudar também, sabe? E fazer autocrítica entre nós também. Sim. Para que Não seja... se ver como inimigos, né? e para deixar um campo da militância estudantil ou militância territorial mais convidativo também para quem olha de fora. Porque a gente vê nossas disputas internas para a Conune, para a Conup, é sempre com muito sangue no olho contra o outro militante que também é uma militância de Eu esquerda. acho que E os propósitos são parecidos. assim, dentro das diversas diferentes linhas que se tem dos pensamentos dos movimentos de esquerda, enfim, mas é um momento em que a gente necessita juntar forças e entender que a coletividade faz muito mais, então faz muito mais ainda. Então, cada vez mais a gente vai ter partidos, movimentos menores, como a gente alcança, né, a grande maioria. E sobre a questão da coletividade, né, do sentir que não está sendo produtivo o suficiente, eu tenho aprendido, assim, muito no sentido do coletivo mesmo. Então, eu até falo
costumo falar assim, mas em conversas pessoais, que o coletivo tem salvado o meu dia a dia. Porque eu acho que todo mundo tem sentido tanto cansaço, tanta falta de sentido, porque as coisas estão muito difíceis, gente. É um tempo histórico e econômico. Nós aqui brasileiros, tanto brasileiros quanto América Latina, Caribe, na verdade, toda a juventude trabalhadora, enfim, de maneira geral, sente isso muito forte. E a coletividade tem me salvado, os movimentos têm me salvado, então, concluências têm me salvado, a conexão, o conhecimento que eu tenho aprendido com o MST tem me salvado. Então, não estamos só, né? Nós sofremos muitas coisas em esferas, claro, dentro da interseccionalidade distintas, mas que tem, no fundo, uma base, né, que oprime todo mundo. Mas que, quando a gente olha e percebe, caramba, não estou sozinho aqui, com pessoas, eu posso conversar, posso mobilizar, isso transforma. E é isso que a gente precisa vencer. É a lógica neoliberal, né? De que tudo é sozinho, é individual, individual, individual. Não, é coletivo, né? A construção coletiva. Então, quando eu vou no complexo, por exemplo, como eu estou falando aqui, eu não estou falando por mim, eu estou falando sobre muitas pessoas que eu vi, pelo menos aqui em Foz do Iguaçu, que eu tenho mais o contato, que, sabe, estão ali lutando, estão deixando muitas vezes esferas pessoais para lutar pelo coletivo, para se dedicar pelo coletivo. Então, o pessoal da cozinha, igual que sabe como é a rotina de noite, faz o preparo ali. Isso isso é uma coisa muito bonita, isso é uma resistência fenomenal. E assim, acho que ninguém tira de nós isso, que é o saber que nós somos coletivos, que a nossa luta se constrói na coletividade. Uma coisa que eu acho que a gente não pode deixar de falar, principalmente falando agora em coletividade, a gente tá aqui com a bandeira da Palestina e estão acontecendo muitos atos aqui no Brasil, mas em Foz do Iguaçu também, um movimento, eu acredito que histórico, assim, da gente ver essa realmente união pela luta pelo fim do genocídio palestino. E ontem, né, no dia 5, domingo, teve um ato muito bonito. E o Confluências também, que eu não sei se estava presente, mas eu lembro assim. É muito importante isso, essa luta, essa unidade de ação mesmo por uma causa. E na UNILA, no território que a gente ocupa, internacional mesmo, esse entender que todos estamos vendo um genocídio televisionado e as pessoas já não estão mais aguentando ver isso, ver o sofrimento de outro povo. Essa coletividade também, eu acho que tá sendo muito esse entendimento está sendo construído a partir da coletividade e que a gente precisa dar um basta nisso, né? Sim. Pode falar. Não, pode falar, só que falou do montão. E eu acho que a UNILA, ela pode ser a protagonista desse rompimento com as relações de Israel, por causa que ela tem um peso geopolítico gigante. A gente pode até não entender o tamanho da UNILA, mas ela, internacionalmente, ela tem um papel fundamental. Então, eu acho que a gente poderia, claro, né, fazer uma pressão, não uma pressão assim que fala, faça alguma coisa, mas a gente, tipo, estamos dispostos a fazer algo, junto com a UNILA, para que essas relações com Israel sejam rompidas. Porque, querendo ou não, dentro do panorama geopolítico, a gente está sendo observado. O que acontece dentro do território da UNILA pode ser que aconteça em todos os outros territórios de outros países também. Sim, eu acho que é um assunto tão fundamental e, assim, urgente, né, de urgência. O Nicolas do Confluências teve uma fala, né, no ato da Palestina aqui, em Foz, e ele disse, né, que nossa geração não vai assistir um genocídio e vai ficar calado sem fazer nada. E eu acho que é isso mesmo, a gente não tem, sabe, tá sendo televisionado. A que nível de não reconhecimento do próprio ser humano, da própria humanidade que nos liga, que faz com que a gente aceite certas coisas, assim, é uma coisa cruel. E sobre isso, eu acho que ainda falta um pouco de radicalismo. Eu acho que a gente devia parar tudo. Para tudo. Se não parar com o genocídio na Palestina, o mundo não vai continuar. Então, eu acho que tem que ser isso, porque a gente tem vivenciado e visto genocídios, genocídio com a população negra, enfim, entre vários outros. Sabe, são coisas que a gente não pode permitir mais, e falta isso. Falta a gente falar, não vamos trabalhar enquanto não ir, enquanto não parar, enquanto não romper as relações com Israel. A gente não pode permitir, gente, é um tamanho de sofrimento, estão dizimando uma cidade, estão fazendo uma limpeza étnica
cultural no território, assim, isso é muito pesado. E essas coisas permeiam também os assuntos brasileiros, né? Olha quanta relação de poder bélico que a gente importa de Israel. Isso acaba no genocídio da população periférica, da população preta aqui no Sim. Brasil. O governo paranaense compra muita coisa, a gente primeiro vende os nossos minérios, depois compra a arma. Isso é um absurdo, sabe? A gente não pode aceitar mais que isso continue sendo feito. A gente realmente, eu concordo muito com você quando você fala que a gente precisa radicalizar isso, porque é uma coisa inconcebível. Daqui a um tempo a gente vai pensar, como deixamos acontecer isso? Tipo, hoje já, pra mim, já é inconcebível, né? Imagina a próxima geração falar, como vocês não fizeram nada? Tipo, a gente precisa realmente criar uma unidade não participo de nada, não participo de uma organização política, não é sobre grupos, é sobre humanidade, é sobre isso, um povo que está desaparecendo pelo neoliberalismo, pela ganância de território, pelo imperialismo, sabe? Sionismo, meu Deus. A gente tem que tomar uma posição muito clara nisso. A UNILA tem um papel fundamental nisso, nessa conversa. A gente cedia tantas coisas do Mercosul, né? Falta esse debate de como a gente tem essa influência nisso. O Parlamento da Juventude do Mercosul aconteceu há pouco tempo e eu não participei, assim, mas eu acredito que deveria ter pautado mais, assim. A gente deveria ter tirado atos ali, ter tirado fala importantíssima, né? Assim, essa questão é uma coisa que eu acho que em todos os movimentos sociais de esquerda pegam muito, né? E muito nesse sentido também, os genocídios que, claro, de Palestina e que ainda estão ocorrendo, por exemplo, das comunidades indígenas e de tantos outros, mas que é necessário dar visibilidade, é necessário que a gente construa a luta coletiva e a consciência de que a gente não pode permitir que isso aconteça. É um assunto muito delicado, assim, que adoece muito, mas que a gente não pode deixar ser vencida, né, por toda essa tristeza e a luta. Lutar muito e exigir muito que o Brasil rompa as relações com Israel, que a gente consiga parar isso, enfim, é uma questão muito complexa e muito cruel. Eu acho que, assim, é um dos capítulos, dentre tantos outros, que, infelizmente, a gente está tendo uma dificuldade muito grande de fazer com que as pessoas percebam que é hora de parar. E vai ser uma das grandes mazelas e vergonhas que a gente, como humanidade, tem na passar. E a gente, como lutador e lutadora popular, por educação popular, por acesso a alimento, por acesso à infraestrutura, a gente não pode ignorar o que acontece em lá. Mas não tem nada disso que a gente luta aqui. Aqui é difícil o acesso. Lá não existe acesso para nada mais. Lá é uma A alimentação, a água, tudo isso, gente. Essencial para viver. Não tem, né? Eles não podem ser aquele Foi tirado o acesso. Isso não é como se não tivesse, foi tipo, foi tirado, é negado. Eles falam que é uma luta do Estado de Israel contra o terrorismo, contra o Hamas, mas o Estado de Israel começou a invadir o território palestino em 1950 e o Hamas só foi surgir na década de 80. Tipo, como assim, gente? É um plano sionista, né? Muito cruel, muito sádico, que a gente não pode ter uma posição a não ser uma posição extremamente radical contra isso. E neutralidade está do lado do opressor. Não tem. Concordo também. Sim. Eu espero muito que, como esses movimentos, talvez partidários, organizacionais, das pessoas que não são organizadas, elas tomem essa consciência, porque talvez elas tenham a mesma condição que a gente, só que de casa, às vezes, né, é difícil sair, é mais cômodo estar em casa, você assistir aquilo, falar, nossa, que dó, mas é uma questão de, a gente tem que ir pra rua mesmo, tem que tomar esse espaço e entender que a força que a gente tem enquanto um povo brasileiro que luta pelos seus direitos, tem muitos deveres, a gente tem que lutar mais pelos direitos e entender que o que está acontecendo lá, se a gente não tomar muito partido, vai acontecer em mais lugares e com a gente em algum momento, né? Tipo, isso é muito bizarro pensar que é uma expansão imperialista que não acontece só lá, acontece em outros lugares também, lá em maior intensidade, mas assim, que pode acontecer aqui, tá muito doido. Eles não pensem nisso. E eu espero realmente que essa unidade que a gente tá tendo em relação à Palestina, ela tenha
em coisas no Brasil mesmo, né? As nossas pautas estudantis, as pautas dos trabalhadores, que aconteça cada vez mais uma unidade mesmo como povo brasileiro. Sim, de exigir o fim do genocídio da Palestina, da população preta periférica, da população indígena brasileira também é fundamental. Então, não permitir que o imperialismo, que as violências do capitalismo continuem agredindo tanto nosso povo, em geral a humanidade, A né? gente acha que é distante da gente, né? Mas, por exemplo, quem intervém lá na Palestina com apoio bélico, financeiro, é os Estados Unidos. E os Estados Unidos interferiu no nosso território latino, caribenho, africano, Interfere. desde sempre. Aham. Então, eles não estão distantes. O que ocorre lá pode sim ocorrer aqui, se for no interesse imperialista. E é isso, né? Eu acho que a gente tem muito a falar e nunca parar de falar sobre esse assunto. Acho que é uma coisa que vai perdurar, assim, tipo, toda a história. Tá marcado na história isso. E acho que a gente tem até que fazer um episódio pra falar sobre isso, continuar pautando em tudo que a gente puder dentro da sala de aula, na rua, em casa, no trabalho. É uma coisa que a gente não pode esquecer, não pode achar que é um ato isolado, uma coisa assim. Não, é história, é um genocídio que tá acontecendo. E agora eu acho que pra gente ir caminhando pro final, vamos sair um pouco dessa pauta, mas ainda assim ligado com a pauta dos movimentos, eu queria saber de vocês, algo que marcou vocês no movimento e que realmente talvez dê uma força para vocês continuarem nisso e, e fez com que vocês, de participante, hoje se tornassem militantes mesmo dessa causa. Eu começo? Bom, como eu disse, né, acho que anteriormente em algum momento, eu recém entrei, né, no Confluências, assim, no início, como aqui em Foz também é um movimento bem recente, que está crescendo cada vez mais e vai crescer além ainda. Em geral, com movimentos sociais, eu acho que na educação eu sempre tive muito contato, porque eu venho de uma família, minha mãe é pedagoga, então eu tenho muitas tias que trabalham em escolas ainda, alguns amigos que também fazem parte. Eu já colaborei com uma roda de conversa em um cursinho da minha cidade, também é um cursinho independente, lá em Diadema, o ABC Paulista, o cursinho da Ordelinda, que faz um trabalho impecável também, né? E quantos outros jovens ingressaram na universidade também com o apoio deles, assim como com certeza o cursinho que você fez parte. E então, desde pequeno já entendo um pouco o que é a educação, mas é na universidade mesmo, quando eu começo a entender um pouco mais sobre a educação popular e todo o seu potencial transformador, né? E aí, nesse meio tempo, com esse engajamento, com esses estudos, e entre várias outras coisas dentro da minha trajetória, outros momentos e projetos que eu participei e participo ainda, eu e outros amigos, a gente estava pensando em montar um cursinho popular, então, né? Fazer uma agitação. Enfim, mas a correria, o cotidiano, né? Tudo isso vai, enfim, afastando um pouco da gente dos nossos quereres do momento, e aí vi, né, o Confluências pelas redes sociais e falei, bom, agora é a hora. E aí, dentro de todo o projeto, eu ainda sou muito nova na questão da movimentação, né, da luta da educação popular, então, todo o processo também da gente formalizar no sentido de montar as grades, ver como vai funcionar. Eu aprendi muito durante as conversas que a gente teve, várias reuniões para decidir como que ia ser. A gente trabalha com eixos temáticos, né? Então, a cada 2 sábados tem um eixo que permeia todas as disciplinas que a gente trabalha. Então, a gente fala sobre gênero, trabalho, saúde, todas essas questões. E na aula, a aula inaugural, para mim, em si, foi uma coisa muito profunda. O Sérgio, que também é professor aqui da universidade, ele fez uma fala que, inclusive, eu compartilhando depois com outros colegas, também se emocionaram muito, que foi que ele ingressou na universidade a partir do cursinho popular, e que ele sempre sentiu essa vontade de transformar outras vidas também, assim como a dele foi transformada. E aí ele buscou aí fazer esse corre pro Confluências acontecer aqui em Foz. E eu não sei, eu acho que olhar assim para todo mundo
que estava lá naquele dia para todos os jovens, as conversas, a gente gritar que a periferia é o centro, que a gente faz da periferia o nosso centro. Foi tão simbólico e ver no rosto de cada pessoa, assim, tanto dos alunos quanto dos colaboradores e voluntários ali, que a coletividade em prol de uma transformação social, de ocupar um espaço, ela é tão grande que é como se eu pudesse ver uma coisa mais mística. As áureas, sabe, se unindo em um tom, assim, de fortalecimento tão grande. E isso para mim foi muito transformador, assim. Eu tenho tido muito contato também com o MST, também através de alguns professores e momentos assim. E para mim, assim, esse momento marca uma transformação pessoal no meu ser social e político, que eu ainda pretendo ainda mais evoluir sobre isso, tão gigante, que eu acho que eu nem tenho palavras, assim. A gente cresce muito, eu venho de São Paulo, né? Então, há coisas que a gente vai perdendo nas cidades grandes, né? Então, assim, o contato, a união, tudo é muito corrido, todo mundo sempre faz o seu, dificilmente a gente tá olhando pro lado. E em uma das saídas de campo que a gente fez, com a professora Roberta, que a gente foi visitar o acampamento aqui de São Miguel do Oeste, acampamento e assentamento, né? A gente visitou os dois. Sabe, eu tava notando, né, que a gente ainda tinha que fazer um relatório e tudo mais, e eu notei quantas vezes as pessoas falavam a palavra coletivo, ou coletividade. E, se eu não me engano, foram mais de 12 vezes. E isso pra mim foi tão simbólico, porque é muito difícil a gente encontrar espaços hoje onde as pessoas estão falando nós, né? Tudo que nós temos, tudo que nós temos é nós. Então, é uma questão muito assim. Então, eu tenho me encontrado muito, e é até contraditório, né? Mas eu tenho me encontrado muito no encontro na confluência com outras pessoas. Então, estando aqui conversando, estando aprendendo com todo mundo que tá ali no Confluências, eu queria muito reiterar a parte da cozinha solidária, assim, juntamente com as experiências que eu tenho tido com o MST, porque, sabe, a comida é essencial. Comer um ato político, né? Reforma agrária e popular, a gente necessita urgentemente já. E todo o trabalho que eles fazem, assim, incrível, impressionante. Acho que esse está sendo um dos maiores exemplos, através do alimento, do cozinhar, desse ato tão afetivo, simbólico e resistente de ensinamento para mim, assim, de verdade. E aí entra nesse sentido, assim, das particularidades. Então, tudo que eu tenho aprendido muito, claro, dentro da universidade, mas também sempre tentando ter um pé no território, né? Senão a gente não conhece. E eu tenho conhecido um lado de Foz do Iguaçu que às vezes é um pouco passageiro, né? Ou não é visto por muitos estudantes, assim, que é de uma cidade muito resistente. Uma cidade que tem focos de muita resistência, que tem muita gente que quer fazer, que quer mudar. De muitos jovens à espera de uma oportunidade de conseguir se descobrir e atuar como agentes de transformação social com toda a potencialidade do mundo, gente. Porque, assim, no cursinho o que mais tem são jovens com toda a potencialidade do mundo. De ser artista, de trabalhar na área da exata, das biológicas, das humanas, aonde eles, sabe, puderem sonhar. E todo o meu apoio, assim, e desejo do fundo do meu coração que eles consigam tudo, sabe? E que ainda mais que eles voltem depois e consigam ser multiplicadores do movimento do Confluência da Educação Popular. Isso para mim, assim, é genial. Eu tenho tido muita proximidade com isso. Entender também o lado resistente do sul do Brasil, que muitas vezes é invisibilizado, né, por todas essas últimas questões que a gente tem, principalmente de eleições, mas que todos os movimentos, tantos movimentos de resistência que surgiram, então no projeto também que a gente apresentou aqui com o professor José Renato da Coluna Prestes, todas essas questões que influenciam muito quem eu tenho me tornado claro, numa esfera pessoal, mas que também abrange para dentro dos movimentos que eu tenho conhecido, então agora no plebiscito, com essa movimentação dos sindicatos, lá no Senef, que tem, né, apoiado tanto, o Glauco, que tem, gente, suado, ido em tudo quanto é lugar, conversado, feito, separado material, e isso para mim é uma forma de dizer, não pare, você não pode parar, porque tem tantas outras pessoas, então coletivamente, a todos sabe, todos os motivos possíveis para mim nunca parar.
E eu acho que isso que tá me dando força, assim, de uma maneira geral. Eu não, eu não sei como eu não me emocionei. Mas é isso, né? Eu tenho a minha amiga Tainá, um beijo, Tainá, que ela sempre fala, a felicidade é um corre coletivo. Eu acho que é isso, né? A gente se encontra no que a gente é. A gente não tá se encontrando, a gente tá se descobrindo como coletivo e pessoas que compartilham das mesmas E a educação ideais. A educação popular tem sido tão transformadora, assim, ao nível que eu vou estudando também e tentando me entender como a gente que é da educação popular. E também a... Ai, a Isabel, que eu acho que é uma das organizadoras da parte da educação do MST, ela, uma vez, numa palestra, foi uma coisa muito interessante, na palestra de agroecologia, que estavam lutando em luta das mulheres do campo com o neoliberalismo, né? E ela falou como a educação tem um papel fundamental e como é fundamental também que sempre que a gente fale algo, a gente fale alguma coisa para que as pessoas possam se entender como são. Então, eu sempre busco fazer isso. E não dar um entendimento completo do que a pessoa é, porque isso é muito particular, né? Mas para que a pessoa entenda que ela também é um conjunto, ela também é um coletivo. E que isso transforme de alguma maneira, nem que seja um milésimzinho do que a pessoa pensa sobre ela, ou sobre o que é ser, ou toda a comunidade, assim. Eu acho que é isso. Eu tenho que respirar um pouco pra falar do Levante Popular da Juventude, porque. Desculpa. Eu tava revivendo aqui, a Tarsila tava falando a experiência dela, eu tava revivendo aqui na minha memória e deu vários, sei lá, desprendeu muitas memórias da fala dela, de como eu conheci o movimento, né? E para mim o mais marcante foi em 2023, que foi um estágio interdisciplinar de vivências, que é uma das ferramentas de formação do Levante, que é pegar o estudante ou o jovem do território e levar para uma área da luta da reforma agrária, né? Ou da agricultura familiar. Para mim é muito especial porque me trouxe novas visões do que, principalmente, o que eu posso fazer como militante ou como ser social realmente, sabe? Porque me desprendeu muitas questões da minha autoburocracia comigo, sabe? Assim, tipo, e o mais marcante, assim, foi o início, eu acho, com o Levante, que foi a minha primeira formação, que foi em 2023, foi um estágio interdisciplinar de viventes, que é uma ferramenta de formação do Levante importantíssimo, que é levar para a área de luta, que é para levar para o território onde existe a luta, que a gente ficou 5 dias na Cessoar, e os outros 5 dias a gente ficou em território do MST. Um abraço para a galera do acampamento Cassim Cretã, lá de Palmas, vocês são maravilhosos. A dona Fátima tá no meu coração pro resto da vida, é uma segunda mãe aí. Que foi e dias assim que a gente experienciou coisas que nunca imaginava experienciar. Eu vou chorar, então me desculpe. Tá tudo bem. Foi muito forte, muito marcante o Levante, né, na vida, e para mim ser um estudante hoje também, né, de uma universidade federal da potência que é o Nilo, que foi nesse espaço de formação que eu descobri que existia a UNILA, que eu descobri que existia desenvolvimento rural e segurança alimentar. Me desculpa, vai ser difícil continuar, mas eu vou tentar em respeito ao movimento, né? E o movimento ele não é algo assim abstrato, eles são pessoas. E essas pessoas me acolheram de uma forma que eu nunca tinha sido acolhido, sabe? Me trouxeram o carinho, me trouxeram afeto que falta na formação política. Me trouxeram o entendimento que a vida não precisa ser dura o tempo todo, que eu não preciso ser duro com a vida o tempo todo, né? Que eu posso aceitar também amor, que eu posso também aceitar afeto, que a luta política também é mais levar o carinho àquele que não tem. Claro que é necessário a alimentação, tudo, mas o primordial é o acolhimento, sabe? De tudo que a gente vai fazer. E o Levante Popular, ele tem essas abordagens, assim, de ser afetuoso com a pessoa, sabe? Se você não está seguindo isso, você não está sendo revolucionário, você está sendo contraditório dentro da sua luta. Não adianta nada dizer que eu brigo pelo povo, que eu luto pelo povo, sendo que eu sou respeitoso com o meu próximo, né? O camarada com a camarada, que eu tenho atitude misógina, racistas, homofóbicas, e trato isso como se fosse normal. E também a gente viveu o Viver SUS,
que é uma outra forma, em parceria com a Fiocruz do Levante Popular, que a gente ficou 13 dias no assentamento contestado, e a gente teve a oportunidade de vivenciar o sistema de saúde da região. A gente foi em maternidade, a gente foi em hospitais e tal, e a gente viu a luta do profissional de saúde no Brasil. Claro, dentro daquele pequeno espaço de tempo, mas isso é muito enriquecedor. Você sai dos espaços de formação entendendo que você, não é que você seja o certo, que as pessoas têm que seguir a tua ideia, mas é que a tua luta ali vale a pena. Esses trabalhos de migalhinha que a pessoa estava falando ali, que a gente vai fazendo, de formiguinha, que a gente vai pegando de grãozinho de areia até se formar aquele gigante formigueiro, né? E entrando na frase do MST, espero não errar muito, mas você não pode que a formiga não atinja o formigueiro, né? Então, é isso, gente. É você se entender, e o Levante ele tem esse papel importante que ele me destravou. Ele falou, o mundo é teu, Viana. Só viajar. Vai, tá ligado? Não nada te impede. Impede, né? O capitalismo impede muitas coisas. Mas eu acho que é enxergar a potencialidade que tem em você. E quando a gente escuta o jovem falar que não gosta de política, jovem, tem alguém que gosta de política. E esses caras usam você para controlar e para ter o poder político. E o movimento social Levante Popular da Juventude, especificamente que eu faço parte, também ajudo na Cozinha Solidária, são espaços assim de reflexão e de sentimento mesmo diferente, né? Você entender a vida como de fato ela é, que é viver, é você ser coletivo, é você ser amoroso. Até me perdi um pouco aqui na linha de raciocínio que eu me emociono, não sei falar do Levante, mas o Levante ele tem é o meu segundo coração. Se eu não tiver Levante, eu não sei o que eu vou ser. Se eu não tiver a minha parceria, se eu não tiver a galera da coletividade junto comigo, pode ser que não seja do Levante, mas se eu não tiver parceiros como a Tarsila, como a Lohana, como a galera que está aí atrás das câmeras, a gente não vai em lugar nenhum. Eu acho que é isso, é o sentimento de pertencimento ao mundo. Você pertence ao mundo não só para ser produtivo, mas sim para dar amor, né? Eu acho que nada mais revolucionário que o amor. De fato, o amor ao próximo também, porque quando a gente entende uma luta revolucionária, né, de transformação social, a gente também quer o bem de todos, o bem dos trabalhadores, que muitas vezes não, os pais que não podem ter tempo de qualidade com os filhos porque estão cansados ou porque trabalham muito, as mães que estão exaustas em jornadas triplas, quádruplas de trabalho. Então, tudo isso, a própria juventude mesmo, que carece do afeto, né? Quanto tempo o trabalho rouba das pessoas próximas das nossas famílias, que impedem com que a gente tenha esse conhecimento, conheça nossos avós, nossos pais, profundamente mesmo, consiga lidar com as diferenças, porque às vezes o tempo do trabalho ocupa tanta mente que nem o tempo de refletir sobre as diferenças que às vezes trazem uma certa discussão a gente tem. Então fica muito incalculado. E assim, eu acho que nada traz mais do que o sentimento do pertencer, do que quando a gente se entende como um todo mesmo. Como esse coletivo, como esse mar de pessoas que estão aí, que às vezes necessitam só de um oi, você conhece tal movimento? Você sabe que a gente luta, você sabe que isso aí que você tá passando, muita gente passa, e se você se organizar, dá pra gente construir alguma coisa. Então, sobre a educação, assim, a educação transformou a vida da minha família também, consequentemente a minha, porque minha mãe lutou muito, enfim, para conseguir concluir a faculdade também. E antes ela fez magistério, né, como muitas outras pessoas fizeram. Então, me emocionei também. Então, nada, assim, melhor do que retribuir para outras pessoas e fazê-las, não nem dar potencialidade para as pessoas, mas fazerem elas perceberem o potencial que elas têm de, assim, brilharem e trilharem um caminho maravilhoso. Acho que todo mundo, sabe, não importa a idade, na verdade. Eu sei que a gente fala muito da juventude, né, e tudo mais, mas nunca é tempo de você voltar a resgatar o seu sonho, lutar. Talvez sozinho você não consiga, mas saiba que coletivamente, que seus vizinhos, que alguém em algum lugar também tem um sonho e que pode correr junto com você, pode te ajudar a andar. Ai, gente, uma salva de palmas para todo mundo que constrói a popular, esse caminho de resistência mesmo e de afeto que é revolucionário, assim. Acho que, nossa, eu tô muito feliz de ter essa conversa com vocês, assim.
essa forma que vocês descrevem, que se encontraram nos movimentos, é isso. E eu vim de periferia. E esse senso de coletividade, eu acho que a gente sempre tem quando você vem de uma comunidade muito carente, assim, porque as pessoas, elas precisam se unir para sobreviver. Mas a gente, quando a educação entrou na minha vida, assim, eu acho que entendi que a gente pode mais do que sobreviver. Eu acho que é isso, né? Essa coletividade para você entender que a vida é mais do que sobreviver, que as pessoas querem viver e que a gente vive coletivamente e pode todo mundo viver bem, pode todo mundo viver feliz, compartilhando de afetos e coisas boas da vida. Alimentação, igual vocês falaram, é revolucionário. Comer é revolucionário. Isso é um ato político, sim, fundamental que os dois movimentos pautam e, enfim, é isso, né? Fico muito feliz de vocês estarem aqui. A gente vai encerrando. Vou pedir para vocês colocarem as redes de vocês, mas já agradecendo de novo por vocês estarem abertos para a gente construir esse espaço de diálogo e umas coisas tão pessoais de vocês também, vocês compartilharem com a gente. Eu tenho certeza que muitas pessoas foram afetadas por esses movimentos e ainda vão ser muito, e que a gente pode construir uma sociedade muito melhor, uma sociedade igualitária, com muita paridade. Aqui na Unila, a gente sempre fala de paridade, né? A gente tem que parar de falar e começar a construir mesmo, né? Então, Paridade já. Paridade já. E é isso, gente. Agora, se vocês puderem passar as redes de vocês, para o pessoal entrar em contato. Bom, o Confluência se divide em algumas redes, né? A gente tem o @confluencias.org, que é a organização geral, mas também cada região que tem o próprio Confluências tem. Aqui de Foz do Iguaçu é @confluenciasfoz. Se você quiser voluntariar, ajudar, fazer uma proposta de atividade, ter uma parceria, a gente arrecada alimentos também para ajudar na alimentação da galera, porque a gente fornece o almoço, enfim, alimentos de qualidade, pessoal da cozinha. Então, nas nossas redes sociais tem como vocês entrarem em contato, ajudarem, fortalecerem. O Bloco pode falar um pouco da experiência da cozinha também, é muito boa, assim. Se você quer dar uma palestra, tem algum assunto, fazer algum projeto, fiquem à vontade para entrar em contato conosco. Não sei que dia esse podcast vai ao ar, mas a gente também está concorrendo ao orçamento participativo, né, aqui da universidade. Então, se você é unileiro, se você é da Unila, tem como você votar para ajudar a gente a fortalecer e construir essa cozinha solidária para atender não só os jovens, né, do Confluências, mas também as comunidades locais que tanto necessitam. Eu só gostaria de falar um pouco da cozinha da Tempo. Até pedir desculpa aí pro Ernesto, pra Simona, pra Nath, pra Catiane, pra Simone, pra Catiane, que eu acabei não falando muito, né? Também teve o Elias que colocou mais. A Simone também. A senhora é monstruosa, é a nossa chefe da cozinha. A gente ia falar, acorda assim, a gente vai lá e acorda, nem questiona, porque ela é uma cozinheira assim, excepcional, né? Sensacional. Esse trabalho que eu ajudo a fazer na Cozinha Solidária já é uma parte individual minha, né? Não tem ligação com o Levante, não que eu decidi. Mas com o espírito do movimento também. Mas é culpa do Levante eu estar na Cozinha Solidária, com certeza, né? A nossa... Pô, é um trabalho magnífico, né? Porque se a gente vai pautar a educação, a gente tem que pautar a segurança alimentar no meio de tudo, porque o estudante com fome não estuda, tá escrito na parede da UNILA. Exato. Isso é importante. E, Nila, por favor, deixa nós pichar as paredes. Que isso, cara? Melhor, deixa a gente conversar, ter um diálogo real com os estudantes para saber que aí a gente não precisa pichar. Vocês estão preocupados se a gente está escrevendo nas paredes, mas não estão atendendo nossas demandas. Isso é uma contradição muito grande para uma universidade. Limpa é povo silenciado. Não dá para ocorrer isso não. Deixa nós pichar as paredes. Enfim, a nossa rede social é @LevantePR. E se quiser entrar em contato com a gente, quiser fazer parte do Levante Popular da Juventude, todo mundo é bem-vindo, e bem-vindo. É só colar que a gente vai fazer um trabalho popular excepcional, hein? Respeito a todos e todos, sempre. Exato. Isso, gente. Sigam as redes sociais dos dois movimentos. Aqui na Unila a gente tem outros movimentos também. Se organizem, busquem, entendam que a sua dúvida, o seu problema, a sua dificuldade não é individual e tem muitos coletivos querendo resolver esses problemas estruturais que a gente tem, né? É muito importante isso. E a gente fica por aqui. Acompanhe também o Juventude e Direitos nas redes sociais. Acompanhe os próximos episódios. E não esqueça, como diz Vencida,
tudo que nós tem a nós. É A isso gente aí. fala do Tori também, tem o Tori da cozinha. Exato, tudo que nós tem é nós. Muito obrigada pelo convite. Fico É muito nós por nós agradecida contra por estar eles, aqui. caralho. Tchau, gente. Obrigada. Tchau.